Eu não sei se você gostou do último episódio que a gente fez super nerd falando dos canais do corpo, os famosos chirotas. Mas eu adorei fazer essa aula e eu quis trazer mais informações para você sobre isso antes de eu te dar as dicas práticas de como manter ou trazer de volta para o equilíbrio e para o bom funcionamento estes canais, para que você tenha saúde e bem-estar. Hoje a gente vai aprofundar um pouco mais e com a aula de hoje você já vai ter acesso a muitas estratégias para melhorar o fluxo dos teus canais e para manter a tua saúde perfeita. Mas depois, no próximo episódio, eu ainda vou fazer uma aula mais prática, mais mão na massa. Mas fica aqui nessa aula de hoje que você vai aprender muita coisa e já vai conseguir colocar em prática esta semana e ver resultados. Tenho certeza que com poucas mudanças você já vai ver resultado. Então fica aqui comigo. Se você não me conhece, meu nome é Yara Sturari, eu sou terapeuta Ayurveda e mentora de mulheres, mentora de estilo de vida e Ayurveda. Na minha mentoria eu ensino mulheres a aprenderem a traduzir os sinais do próprio corpo e melhorarem sintomas dos mais diversos, tanto de ordem física quanto psicológicas, a partir de uma mudança no estilo de vida, só que de uma forma muito mais autêntica, autônoma, com autoconhecimento, colocando em prática aquilo que aprende sobre o próprio corpo e construindo as rotinas e estilo de vida que fazem sentido para cada uma delas, porque afinal somos únicas, cada uma tem as suas necessidades, possibilidades, pontos de atenção, e é isso que eu trago dentro da minha mentoria: autonomia, conhecimento para a vida. Agora, bora começar, que eu não quero enrolação, porque o da semana passada já foi imenso e eu espero que o de hoje fique um pouquinho mais curto, mas ainda assim vai ser uma aula pauleira, densa, então pega papel e caneta e vamos estudar juntas. Como eu falei na semana passada, os chirotas, os canais do corpo, que não são nem veias nem artérias, mas são canais que levam nutrição, água, oxigênio, fazem excretas, coletam coisas, deixam fluir doxas, enfim, são todos esses canais de transporte do corpo. E eles precisam estar livres e perfeitos para que tudo no nosso corpo, na nossa saúde, flua perfeitamente. Danificou algum canal, vai trazer sintomas e vai trazer doença se a gente não olhar, porque a gente precisa que tudo esteja fluindo para que a nossa saúde também flua. Então hoje você vai entender exatamente quais são os fatores causais principais destes bloqueios, inversões, danificações dos fluxos dos nossos canais. O Ayurveda ensina pra gente um tipo de terapia, um tipo de tratamento que é o principal que a gente tem que começar a fazer antes de qualquer outro. Então, assim, tenho um problema de saúde, tenho um sintoma persistente, tenho um desequilíbrio, uma questão. A primeira coisa que a gente vai fazer dentro da Ayurveda é Nidana Parivardhana. Yara, o que é isso? Parar as causas do adoecimento. E eu sempre gosto de perguntar isso, sempre não, mas de vez em quando eu trago essa discussão no meu Instagram, que é o quanto você está disposta a parar de fazer aquilo que te adoece. Você só vai melhorar os seus problemas de saúde, você só vai ter realmente bem-estar de verdade quando você aceitar abrir mão daquilo que te adoece. Porque não adianta a gente tomar os melhores remédios, os melhores suplementos, comer os melhores alimentos, a gente continua fazendo aquilo que adoece a gente. É como a gente tentar secar um chão cuja uma torneira tá aberta. A gente precisa fechar a torneira, senão não adianta a gente ficar secando. Então, é isso que a gente vai aprender aqui hoje. Você vai entender quais são as causas principais e aí, com isso, você pensa inversamente. Você precisa eliminar isso da sua vida se você estiver percebendo que você tem essa ação, que você faz isso recorrentemente, tá? Quando a gente tá falando de bloqueios de canais, a gente tá falando de desequilíbrio dos doshas, a gente tá falando de qualquer sintoma, de qualquer doença, sempre, as primeiras coisas que a gente precisa olhar é a forma como a gente se alimenta e nosso estilo de vida. Ponto. E o que é o principal aqui? O Ayurveda fala, a gente vai ter doenças, a gente vai ter bloqueio de canais, problema nos doshas, quando a gente fizer
Ingestão de alimentos inadequadas é uma das principais causas para qualquer problema no nosso corpo, no nosso psicológico, na nossa saúde de modo geral. O que são os alimentos inadequados para o Ayurveda? Primeiro, alimentos muito secos. A gente precisa de gordura e líquidos para fazer a digestão corretamente. Então, alimentos que são muito secos, tudo aquilo que é muito crocante, né, creque, vai acabar dificultando a digestão. A gente sempre precisa ter esse aporte de líquidos e de gordura de qualidade. Alimentos pesados demais, ou seja, aí com excesso de gordura, com gordura de má qualidade, muitas misturas no mesmo prato, muitos tipos de carne, por exemplo, carne com ovo, aquela polenta cheia de queijo com molho bolonhesa e mais queijo por cima, requer muito da nossa digestão e faz então com que a gente acabe gerando toxinas e isso comece a gerar problemas na nossa saúde de modo geral. Não respeitar os sabores dos alimentos, comer muito de um sabor só e nada de outro. Quando você fica só como sabor doce, só como sabor ácido, só como picante, todo dia picante, isso vai te fazer mal. Precisa ter um equilíbrio. Alimentos estragados, envelhecidos, queimados, crus demais, alimentos crus, demandam muito da nossa digestão, a gente não pode ficar comendo sempre, tem que cuidar, tem que avaliar se é momento para isso. E misturas incompatíveis, também tem um episódio inteiro que eu falo sobre os alimentos que o Ayurveda considera incompatíveis, ou seja, alimentos que podem ser muito saudáveis sozinhos, mas quando a gente mistura eles são incompatíveis para nossa digestão. Então, eles causam uma má digestão. Depois, no estilo de vida, a gente tem os comportamentos que o Ayurveda diz que são erráticos. O que são esses comportamentos erráticos? Então, a gente tem comer em horários inadequados, dormir e acordar cada hora num momento diferente, né? Num tempo diferente. Então, um dia eu durmo 11 horas, outro dia eu durmo 3, outro dia eu durmo à tarde, outro dia, entendeu? Isso vai fazer muito mal. O nosso corpo precisa de rotina, de previsibilidade, para que ele consiga liberar hormônios, se reestruturar, se entender. Então, a gente precisa ter esse cuidado, por mais às vezes chato que pareça ter uma rotina, é muito importante. O corpo, o cérebro, ele precisa de rotina. Movimento, né? Se você é uma pessoa sedentária, você não faz nenhum exercício, isso também vai ser um problema. Se você faz demais e se exaure demais, também é um problema, precisa ter um equilíbrio. Praticar silêncio é muito importante. Se você tá o tempo inteiro recebendo informação, o tempo inteiro assistindo alguma coisa, ouvindo alguma coisa, falando alguma coisa, você nunca consegue silenciar e parar, simplesmente só ouvir o som dos pássaros, uma coisa por vez, acalmar, isso também vai gerar problemas na sua saúde. E tudo aquilo que não é adequado para um corpo saudável. E aí eu resumo em alimentar, nutrir bem e deixar descansar bem também todos os órgãos dos sentidos. Então, cuidar com o que você vê, com o que você ouve, com o que você fala, com o que você coloca para dentro da boca, os alimentos, como a gente já falou, o que você passa no seu corpo, quais toques você recebe. Tudo isso entra no combo de ações, coisas no nosso estilo de vida que a gente precisa cuidar pra gente ter os canais desbloqueados e uma vida saudável, os doshas em equilíbrio, tá? Então, assim, a base é isso. São os pilares da saúde pro Ayurveda. Alimentação adequada, estilo de vida adequado, sono de qualidade, silenciamento. Agora, vamos falar de um por um. E fica tranquila que essa aula é realmente uma imersão a mais nos nossos canais para você entender mais. Vai te trazer muita clareza, muita informação. Assista quantas vezes você quiser, mas ainda, como eu falei, na próxima semana eu vou trazer um guia mais prático. Então fique tranquila se você achar que, não entendi muito bem o que eu tenho que fazer aqui e ali. Calma que na próxima semana você vai entender. Mas agora você já consegue pegar bastante coisa. Só fica aqui comigo, presta atenção que você vai conseguir pegar bastante coisa. Então assim, primeiro, Pranavaha Shirotas, que são os canais de oxigênio que pegam, né, enviam para o corpo todo e depois secretam o ar, né, o oxigênio, o gás carbônico, faz toda aquela coisa dentro do corpo, que a gente não precisa entrar em detalhes, mas só para você entender que pro Ayurveda isso é prana, energia vital. Então quando a gente respira, a gente está nutrindo todo o nosso corpo, cada célula do nosso tecido com esse ar. O Ayurveda fala que o que principalmente causa danos aos canais respiratórios, então o que pode causar dano nos canais de respiração que levam oxigênio e prana para o nosso corpo, são a diminuição excessiva dos nossos tecidos. Então,
Quando a gente emagrece muito, muito rápido, e a gente fica nessa condição também de emagrecimento muito severo, isso vai causar problema no nosso sistema respiratório. Por quê? Porque a gente vai aumentar demais Vata Dosha. Vata Dosha é ar, espaço do corpo, é ressecamento. Quando ele tá em excesso, ele resseca. Então ele vai causar cada vez mais a constrição dos nossos canais. E quando ele faz isso, a gente não vai conseguir passar oxigênio, por exemplo, para todo o nosso corpo, para todas as nossas células como deveria. Quando a gente suprime necessidades naturais, qualquer necessidade natural que a gente suprimir, a gente também vai agravar Vata. Por quê? Por exemplo, quando a gente vai soltar pum, por exemplo, tá com gases. Vata Dosha, excesso de Vata Dosha vai sair por ali. Gases é excesso de Vata Dosha. Vai sair por ali. Se a gente não deixa sair, o que vai acontecer? Esse Vata vai precisar voltar. Ele vai inverter fluxo, então ele vai causar danos no canal. E aí pode causar dano no canal respiratório. Por quê? Porque ele vai ter que sair para algum lugar, ele vai ter que ir para algum lugar. Então isso pode gerar dano. Mas principalmente, obviamente, a gente pode pensar numa coisa muito simples, como algo que tá aqui, né, na parte de cima do nosso corpo, na cabeça, que é suprimir espirro e suprimir bocejo. Isso vai causar dano no nosso canal respiratório se a gente fizer isso com constância. Ingestão de comida muito seca, de novo, tá relacionado a agravar Vata Dosha. E fazer exercício com fome. Olha que importante aqui. A gente não tá falando de fazer exercício em jejum quando você não tem fome. Você pratica, de repente, exercício muito cedo, você acorda e já vai pra academia, já acorda e já vai pro yoga, e você não tem fome e você faz o exercício. Isso não tem problema, tá tudo certo, teu corpo tá te informando o que você tem que fazer. Não tem fome, não come. Agora, você acordou, tá morrendo de fome, aí você vai fazer em jejum por teimosia, porque você quer fazer em jejum, isso vai fazer mal. Ou você tá no final da tarde, saindo do trabalho, vai direto pra academia sem comer nada, zero, mas tá morta, verde de fome e vai fazer exercício. Isso vai fazer mal e isso vai causar danos no seu canal de prana, de energia vital. O que você tem que fazer aqui? Olhar se você tá fazendo alguma dessas coisas e parar de fazer. Fazer o contrário. Então, eu sempre faço exercício com fome. Para de fazer. Depois a gente tem os canais que é o Daka Shirotas, que são os canais por onde fluem líquidos, por onde flui a água, principalmente, do nosso corpo, tá? O Ayurveda fala pra gente que eles são afetados por exposição ao calor. Então, se você se expõe excessivamente ao calor, o que acontece? Você sua demais, você perde água demais. E aí isso pode ser um problema. A gente usa isso, por exemplo, usar o calor no corpo, uma sauna úmida ou uma sauna seca, ou ficar exposta ao sol por um tempo, quando a gente tá fazendo uma terapia, que existe realmente um excesso, por exemplo, de kapha, de líquido no corpo, e a gente precisa retirar. A gente coloca um tempo de terapia e depois, né, a gente para. Então, a gente não deve fazer isso, não deve ter essa ação de ficar exposta ao calor por muito tempo, se não for por uma questão terapêutica. Então, evite, vai pra praia, não fica lá torrando no sol, fica debaixo do guarda-sol, toma um pouquinho de sol, aquela meia horinha importante pra você pegar, né, pra você ativar a tua vitamina D, mas depois fica na sombra, não é legal ficar muito tempo exposta ao sol, e a gente sabe que, inclusive, isso faz mal para a pele, né, pode até causar câncer de pele. Então, é importante a gente não ficar muito exposto ao calor, e nem em saunas, por exemplo, se isso não for uma indicação terapêutica, tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Indigestão vai causar problemas, danos nos canais também de água do corpo. Então, comi alguma coisa, não me fez bem. Tudo aquilo que a gente falou anteriormente. Então, comer alimento estragado, comer alimento mal preparado, alimento muito cru, alimento muito cozido. Misturas incompatíveis, isso pode gerar indigestão. Gerou indigestão, a probabilidade de a gente afetar esses canais é grande. Então, a gente precisa evitar coisas que causem indigestão. Medo, olha que interessante, um sentimento de medo, de pavor, né? Isso também pode causar problema nos nossos canais. Porque, de novo, lembra que eu sempre falo, a gente não pode separar a mente do corpo. Corpo, mente e espírito são uma coisa só. Quando um é afetado, todos são. Então, precisa cuidar com isso, tá? Com muito medo, o medo vai ativar coisas dentro da gente, que vai ativar hormônios. Vai ativar, por exemplo, o cortisol, adrenalina. E isso vai causar também, por exemplo, a indigestão. E aí a gente vai causar danos ao canal que transporta, onde flui água no nosso corpo. Ingestão de álcool.
A ingestão de álcool, ele fala que também vai causar ressecamento, também vai causar distúrbios aí em relação à vata dosha, e aí por isso também pode vir a causar problema nos nossos canais de água, né? A gente fala que é muito importante quando a gente tá bebendo tomar muita água. Por quê? Porque vai ressecar e pode começar a constringir os canais por conta desse ressecamento. Então tem que cuidar muito com isso. Excesso de ingestão de comida seca, né? Como eu já falei, comeu comida muito seca, vai rolar agravamento de vata, vai rolar dificuldade digestiva, vai rolar produção de toxinas no corpo, e isso vai começar a causar danos nos canais também que transportam água para o corpo. E, por fim, quem sofre de sede excessiva. Então, você tem muita sede, isso já é um sintoma de alguma coisa quando você tem sede excessiva, tá? Mas ter muita sede, tomar pouca água, isso também vai causar problemas nos seus canais de fluição de água. Com relação aos canais Anavahashirotas, que são os nossos canais de nutrição, aí a gente tá falando de canais que levam comida, né, em forma de nutrientes depois da digestão para os nossos tecidos, por onde flui, então o alimento, eles vão ser danificados e não vão conseguir fazer a produção adequada dos nossos tecidos quando a gente tiver ações como, por exemplo, o excesso de ingestão de alimento, ou seja, comer mais do que a gente deve, mais do que o nosso Agni, do que o nosso poder digestivo é capaz de digerir, de aguentar, de suportar. Então, comer mais vezes ao dia, comer antes da digestão anterior ter sido completada, ou seja, antes de sentir fome, comer mais do que aquilo que a gente precisa a ponto de ficar cheia e não só saciada. Tudo aquilo que a gente não digere direito vira toxina. Ama, né? O que a gente chama de ama no Ayurveda, que são os alimentos mal digeridos que vão ficar ali no organismo, cair na corrente sanguínea e começar a bloquear canal. E vai bloquear canal de nutrição. Se você faz isso, começa a reduzir, olhar mais para tua refeição, comer somente com fome, que isso já vai resolver metade dos seus problemas. Depois, comer em horário inapropriado, ou seja, comer muito próximo da hora de dormir. Se você come muito próximo da hora de dormir, na hora que você vai dormir, você não consegue nem fazer a digestão completa e nem fazer o teu metabolismo e limpeza noturna, porque você precisa de um corpo que esteja limpo para você fazer isso. A parte do trato gastrointestinal não pode estar com alimento para ser digerido para o teu corpo conseguir fazer a metabolização noturna. Porque a digestão, ela requer muito sangue. Quando a gente começa a fazer a digestão, boa parte do sangue do nosso corpo, a maior parte vai para o trato gastrointestinal para fazer a digestão completa. É um trabalho muito duro do corpo. Se você vai dormir tendo que fazer esse trabalho, o que vai acontecer? Vai ter sangue ali no teu trato gastrointestinal e não vai ter sangue suficiente percorrendo o corpo para fazer a metabolização de tudo, para construir tecidos, para renovar células e tudo o resto que você precisa para ficar bem. Então você vai, por mais que você durma, você vai acordar cansada, porque simplesmente você não conseguiu fazer metabolização. E você também não vai conseguir digerir direito, porque se você dorme, você não vai levar as informações corretas para onde precisa ir. Teu cérebro não vai conseguir trabalhar corretamente. Então ele não vai fazer nenhuma das duas coisas. E isso vai gerar bloqueios de canais também por toxinas, porque vai acabar tendo alimento mal digerido dentro do seu corpo. Também comer sem fome é comer em horário inapropriado. Comer muito próximo uma refeição da outra é comer em horário inapropriado, tá? Consumir alimentos não saudáveis, então foi o que a gente falou também antes ali, que é comer, por exemplo, as misturas incompatíveis, que a gente chama no Ayurveda de Viruda, Ahara, que é tudo aquilo que não combina, ou alimentos mal preparados, alimentos estragados e tudo aquilo que a gente já falou. E devido a dificuldades no Agni, sempre a gente tiver um problema no Agni, um desequilíbrio do Agni, a gente vai acabar causando problemas nos nossos canais de nutrição. Com relação aos Rasavahashirotas, ou seja, os nossos canais onde percorre o nosso tecido plasmático, onde ele é formado e ele pode fluir, levando nutrição para outros tecidos também. Ele vai ser afetado quando a gente comer muita comida pesada, muito frias e oleosas. Então, tudo que é frio, oleoso, pesado é similar a Kapha dosha.
dosha kapha, formado por terra e água, então ele tem frieza e peso como característica principal. Quando você come esses alimentos com recorrência, você aumenta demais ele. E ao aumentar demais kapha, a gente acaba bloqueando o canal, porque vai ter excesso de kapha nesses canais, excesso de estrutura nesses canais, e acaba bloqueando. São coisas muito pesadas que não conseguem passar, e o teu canal fica ali com aquilo retido, e aí ele bloqueia a passagem de dosha, a passagem de vata, e começa a causar uma série de problemas. O consumo de alimentos não saudáveis também, de novo, vai causar problemas aqui. E aí, o Ayurveda fala pra gente que sentimentos como tristeza, estresse, preocupação também vão causar algum tipo de problema de desregulação. E aí, de novo, eu faço uma ressalva que principalmente, né, na minha opinião, observando a medicina moderna, o que a gente tem de informação hoje e comparando com o Ayurveda, porque esse sentimento de tristeza, estresse, preocupação, tudo isso gera na gente um aumento de cortisol, faz com que sempre que a gente tem aumento de cortisol, o nosso sangue vai para as extremidades do corpo, porque o corpo entende que ele precisa lutar ou correr, que ele tá em fuga, ele tá em momento de guerra, e aí não tem sangue o suficiente para fazer a digestão. Aí a gente fica com um alimento mal digerido, o alimento mal digerido vai gerar bloqueio nos canais de tecido, porque aquilo que a gente come vai para os nossos tecidos. Se não foi bem digerido, na hora que for passar pelos canais, vai bloquear, vai causar problema. Com relação ao nosso tecido sanguíneo, Raktavaha Shirotas, esses canais que carregam o nosso sangue pelo corpo, que fazem o nosso sangue fluir, eles vão ser afetados, eles vão ser danificados sempre que a gente ingerir substâncias que induzem a sensação de queimação dentro do corpo. Por que isso? Porque o nosso sangue ele é muito similar a Pitta dosha. Ele é regido pelo nosso dosha do fogo. Então, quando a gente come coisas que dão sensação de queimação, que são muito picantes, que são muito quentes, que são muito ácidas, que são muito alcalinas, elas vão causar danos a esses canais. Elas vão intoxicar o nosso sangue. A gente chama isso de uma intoxicação sanguínea. O excesso de exposição ao sol também vai esquentar demais internamente, também vai causar danos a estes canais. De novo, porque são parecidos com Pitta, fogo, calor, né? Tá tudo ali interligado, então vai acabar causando problema ali também. Lesão por queimadura, aí fator externo, em qualquer trauma físico, né, que envolva aí o sangue, que faça ali sair sangue, que tenha um machucado aberto, né, qualquer coisa assim que tenha relação com o sangue, de trauma, de coisa externa, pode causar, né, dano nesses canais. Por exemplo, uma perda de sangue muito grande vai fazer com que a gente tenha escassez de sangue nesses canais, percorrendo esses canais, vai causar dano. A gente tem agora o canal de tecido muscular, que a gente chama de Mamsabarra Shirotas, por onde é formado e flui os nossos tecidos musculares. Eles vão ser afetados, vão sofrer qualquer tipo de problema no seu fluxo, no seu funcionamento, quando a gente, agora é bem importante, quando a gente ingerir alimentos que são considerados abhyandi. O que é abhyandi no Ayurveda? São alimentos que bloqueiam canais e que aumentam kapha. Ou seja, tudo aquilo que é muito pesado, difícil de digerir, que é muito denso. E aí a gente tem todos os virudaharas. Iogurte é por excelência um abhyandi. Sempre, Ara, não. Quando você não está com o poder digestivo perfeito, vai ser. Quando você tá numa estação que aumenta demais kapha, vai ser. Então precisa cuidar o momento em que você vai ingerir. E não misturar iogurte com outras coisas. A gente deve comer ele sozinho ou com coisas específicas que reduzem o peso dele. Então a gente tem o que a gente chama dos antídotos. Então, por exemplo, uma pimenta do reino, um cardamomo, um mel, quando a gente mistura no iogurte, ajuda na digestão dele. Então precisa tomar esses cuidados na hora de ingerir e reduzir, obviamente, o consumo de modo geral, não comer todos os dias, para que não cause bloqueios. Ghee com substância gelada. Quando você ingere ghee, a manteiga ghee, com substância gelada, ela vai solidificar nos teus canais. Sempre quando a gente deixa o ghee exposto em um lugar que ele é frio, e nem precisa ser muito frio, nem precisa ser super gelado,
ele fica duro, né? Então é a mesma coisa que vai acontecer dentro dos seus canais. O Ayurveda sempre recomenda, quando você for consumir ghee, seja no almoço, num jantar, no café da manhã, como forma terapêutica, tomando, né, comendo na colherzinha, você tem que ingerir só coisas quentes naquela 1 hora após a ingestão do ghee, para que ela não solidifique na tua digestão e não cause problemas no seu corpo. O ghee, ela é uma gordura, ela vai muito rápido para os nossos canais. E aí tem uma coisa que vocês vão ficar de queixo caído, tenho certeza. O Ayurveda considera o famoso Khichdi, que todo mundo fala, que um monte de gente faz detox com Khichdi. O Khichdi é considerado um alimento que bloqueia canal. Ele é um alimento pesado. Quando você mistura a lentilha com o arroz na mesma panela, cozinha junto, fica pesado para digestão. Fica abixante. Mas, aí eu sempre faço uma ressalva. Por que muita gente indica o Khichdi em detox? Eu coloco o Khichdi nos meus detox no final do processo de detox, quando a gente tá colocando de volta a alimentação mais trabalhada. Eu não coloco no início. Mas não julgo quem faz, por quê? Porque a gente tá falando de uma população, quando isso foi escrito, lá na Índia, que as pessoas comiam muito pouco, era uma escassez de alimento, não tinha tanta diversidade, né? Eles não comiam tantas coisas pesadas como a gente come hoje, então aquilo era pesado para eles. Hoje, com a alimentação que nós temos, por exemplo, nós brasileiros que já comemos arroz e feijão o tempo inteiro, isso não é tão pesado. Para uma pessoa que de repente come hambúrguer à noite, comer um Khichdi vai ser muito mais leve. Então tudo depende de quem, para quem, quando, em que situação. Mas fico alerta, observa, tem clientes minhas que já fizeram teste de comer o Khichdi e de comer depois separado o arroz com a lentilha rosa, o arroz com feijão moyage cozido separadamente e sentiram diferença na digestão, sentiram que o Khichdi pesa mais. Então observa em você qual que é a tua realidade, como que tá a tua digestão, mas entenda que para o Ayurveda, para os livros clássicos ali de 3, 5 mil anos atrás, o Khichdi era considerado um alimento que bloqueava canal. Então, atenção. Depois, dormir durante o dia e após as refeições. Então, outra coisa que vai causar problema nesses canais é você dormir durante o dia. Por quê? Dormir durante o dia faz com que a gente aumente cafa no nosso corpo. E aí esse cafa vai percorrer os canais e vai causar danos. Então não é legal dormir durante o dia, com exceção de alguns casos específicos, que é mulher grávida, pessoas muito idosas, pessoas com vata muito agravada e precisa de excesso de cafa mesmo, porque tá com excesso de vata, tá com o oposto. Crianças, tá? E pessoas muito debilitadas. Só essas. Caso contrário, se você não se encaixa em nenhuma dessas, você não é a pessoa que tem que dormir à tarde. Então, evite tirar cochilos, e principalmente depois das refeições. Depois das refeições, a gente precisa deixar o corpo digerir. Se a gente dormir, ele não vai conseguir fazer isso. Depois a gente tem os tecidos, os shirotas, que levam, que transportam por onde flui gordura, tecido adiposo, que a gente chama de Medovara shirotas. Eles vão desequilibrar sempre que a gente não praticar exercício físico, ou seja, a pessoa que é sedentária tá prejudicando esses canais de gordura, tá fazendo a gente produzir mais gordura, levar mais nutrição para esses canais, porque não tá conseguindo fazer a eliminação necessária. Então precisa fazer exercício físico, nem que seja um pouquinho, movimentar o corpo. Eu falo, não enxergue como exercício, é movimento. Vai fazer uma caminhada no parque, vai dançar, colocar uma música e dançar por 10 minutos, 15 minutos, botar um hit, qualquer coisa que você quiser, mas tem que movimentar o corpo, tem que fazer fluir energia, senão vai danificar os canais de gordura do corpo. De novo, aqui, dormir durante o dia também vai prejudicar os canais de tecido adiposo, de gordura. E por último, mas não menos importante, a ingestão de alimentos com muita gordura. A gordura é importante pra gente fazer a digestão, é importante pra nossa saúde de modo geral, pra gente construir tecidos, inclusive o tecido adiposo, mas excesso de gordura vai fazer mal, vai causar dano. E gorduras de má qualidade também, então a gente precisa tomar muito cuidado. Por exemplo, excesso de gordura de carne pode fazer mal, sim. Tem que cuidar um pouquinho, avaliar, né? Ah, vou fazer uma carne com manteiga. Não, né? Tem que dosar, tem que usar menos gordura. Não é legal o exagero.
Depois a gente tem os tecidos ósseos e os canais, então, que levam nutrição, que fazem percorrer aí tudo que os nossos ossos precisam para eles estarem fortalecidos. Quando a gente tem qualquer problema nesses tecidos, que a gente chama de asthi-vata-shirotas, eles vão ser afetados, então, por excesso de exercício, por ingestão de alimentos que aumentam vata, ou seja, excesso de exercício aumenta a vata, resseca. Excesso de alimento seco, excesso de alimento muito adstringente, como por exemplo as saladas, feijão preto, vai acabar causando também problemas nestes canais, porque, de novo, sempre tá ligado à vata. Ossos estão ligados à vata. Então, a gente precisa cuidar com esses alimentos muito secos. Excesso de exaustão, então trabalhar demais, dançar demais, exercício demais, tudo aquilo que é demais, redes sociais demais, aquilo que exige demais da gente, deixa a gente muito exausta, vai causar dano nos nossos tecidos ósseos. Olha que importante isso. Exaustão gera problema no tecido ósseo, vai acabar gerando malnutrição desses tecidos e pode acabar gerando uma série de problemas, como por exemplo a osteoporose, tá? Excesso de fricção nos ossos, então, né, bater os ossos, esfregar demais, qualquer coisa que traumatize os ossos também vai gerar problema nos canais relacionados a eles. Depois, os canais de medula, que transportam a medula, que fazem a medula, que vai estar ali dentro dos ossos, aquela camada dentro dos ossos protetiva. Todos esses canais eles vão ser afetados sempre que a gente ingerir alimentos incompatíveis, os viruddharas, vai lá assistir de novo, chama atenção. Quando a gente tiver excesso de umidade na alimentação, então uma alimentação que é o tempo inteiro muito úmida, sempre precisa ter equilíbrio. Se você coloca, por exemplo, você come sopa o tempo todo, é a única coisa que você come, isso não vai ser legal. Então precisa cuidar com o tipo de alimento que a gente come, tem que dosar, equilibrar, tá? O clima que causa aumento de cafa, então, por exemplo, o inverno é um clima que causa aumento de cafa. É um clima que pode gerar aí problemas nesse tecido. Então, a gente precisa cuidar com a alimentação que a gente faz nesse período para que a gente não gere problema nesse tecido. E aí, vai lá naquela nossa aula em que eu falo sobre a alimentação ideal para o inverno, tá bom? Combinado? E bloqueio também pode acontecer, né, nesses tecidos por excesso de cafa. Então, qualquer coisa que gere excesso de cafa vai gerar problema nesses tecidos. E lesões, compressão dos ossos, traumas externos aos ossos também. Por último, dos tecidos corporais, a gente tem os shukra-vata-shirotas, que são os tecidos do tecido reprodutivo. Quando eu tô falando do tecido reprodutivo, tá? Pra você entender, a gente tá falando de sêmen, de óvulos, dessas coisas. A gente não tá falando da menstruação, porque isso tem uma via específica que só as mulheres têm, mas a gente tá falando ali muito parecido com óvulos e sêmen, principalmente, tá? Esses canais, eles vão ser danificados, qualquer tipo de dano, inversão, secura, bloqueio, né? Por toxinas, então, principal, toxina, ama. Então, você precisa evitar, né, comer demais, comer coisas, né, alimentos que não são bons, ultraprocessado, porcarias. Por quê? Porque toxina, sempre que você for uma toxina, você vai danificar esses canais. A supressão de necessidades naturais, mas principalmente aqui no homem, a necessidade de ejacular, vai causar dano nesses tecidos. O coito tem local inapropriado, né? A gente tem local pra tudo, então o Ayurveda fala que a gente tem que tomar cuidado aí com isso, que também vai causar danos a esses canais. O coito excessivo, então também a gente precisa ter momento de descanso, né? Então tem que tomar cuidado, aquela coisa que, tem que fazer todos os dias. Não, a Ayurveda não fala isso. Então assim, cuida, né? A gente precisa aí, né, ter um equilíbrio. Mas, brincadeiras à parte, a gente precisa observar aí quando que a gente tá pronto, quando não tá, porque o excesso também vai fazer mal. Trauma devido a instrumento, então a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, né? Tem gente que a gente vê aí que enfia cada coisa onde não deve. E o contato local, principalmente, mas às vezes até ingestão, né, de coisas muito alcalinas, muito secas, muito adstringentes, como eu já falei anteriormente o que é. E aí o contato local com, especificamente, corrosivos, coisas que gerem queimaduras, que gerem machucados, vai causar também danos, obviamente. O avanço da idade causa danos, porque naturalmente a gente começa a produzir menos hormônios que ajuda a produzir ali o sêmen e os óvulos, então obviamente vai ter danos nesses canais com o passar da idade. Preocupação, tristeza, medo e raiva, novamente aqui para o nosso canal reprodutivo,
é muito importante que a gente tenha ali uma boa dose de inteligência emocional, uma boa dose de cuidado com os nossos sentimentos, né? Ter ali o psicólogo em dia, a meditação em dia, o silenciamento em dia, o yoga em dia, pra gente manter ali esse estado emocional mais adequado possível, porque sim, esses sentimentos de preocupação, tristeza, medo, raiva vão influenciar muito o nosso tecido reprodutivo. Principalmente nas mulheres, a gente tem uma ligação muito direta, tá? Útero, ovários, com questões emocionais. E agora, eu vou ter que pedir 1000 desculpas, mas a gente vai ter que estender essa aula para a próxima semana, porque esse vídeo já tá dando mais de 30 minutos e ainda falta todos os canais principais, os 3 canais principais de inscrição e mais o canal da mente. Então vamos deixar para a próxima aula, para a próxima semana. Te espero e tenho certeza que você vai adorar aquela aula também. E depois, no outro episódio, a gente fala sobre o resumão de tudo com as coisas práticas, atividades práticas para você conseguir colocar realmente isso na sua vida e manter esses canais sempre funcionando muito bem. Beleza? Te espero na próxima. Lembra de curtir esse vídeo, de enviar para pessoas que você acha que possam se interessar pelo assunto, aquela sua amiga que adora também a Ayurveda e coisas holísticas. E não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrita, de curtir se você gostou desse vídeo. Se você não gostou, também pode colocar não curtir, que daí também computa ponto pra mim, pra que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. E se você tá me assistindo pelo Spotify, não se esqueça também de se inscrever, favoritar o canal e me dar 5 estrelinhas, que isso me ajuda bastante. Te espero, até a próxima!